Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então às nossas aulas, nós paramos antes das férias forçadas aí, no título 6º do Código Penal. Estamos falando lá dos crimes contra a dignidade sexual, ok? Nós comentamos os artigos até, se não me falha a memória, o 228 do Código Penal, ok? Eu me recordo que quando nós falamos do artigo 218 do Código Penal, nós, ao mesmo tempo, já fizemos um comentário e eliminando o artigo 227 do Código Penal. E quando nós falamos do 218b, nós também já falamos automaticamente do artigo 228. Então agora a gente segue pelo artigo 229 do Código Penal. O artigo 229, assim como 227 e 228, ele encontra-se no capítulo 5º do título 6º do Código Penal. E se vocês fizerem uma observaçãozinha lá no capítulo 5º, vocês vão verificar lá que o legislador coloca lá, no capítulo 5º, dos crimes de lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Só uma observaçãozinha rápida. Quando ele coloca lá do lenocínio e do tráfico de pessoas, é porque nós tínhamos o tráfico de pessoas no artigo 231 e no artigo 231A do Código Penal, ok? Esses artigos, eles foram revogados, consta como revogação, mas na verdade eles foram remanejados, eles saíram aqui do capítulo 5º, tá? Tráfico de pessoas com lenocínio, até porque o tráfico de pessoas não tinha nenhum vínculo com os crimes contra a dignidade sexual. E o legislador, então, em 2016, pela Lei 13.344, retirou o tráfico de pessoas deste capítulo e jogou lá para os crimes contra a liberdade individual. Portanto, eles estão lá no artigo 149A do Código Penal, que provavelmente vocês já estudaram esse dispositivo ano passado aí com o professor Gilberto, ok? Então, veja, nós vamos falar do artigo 200, nós já falamos do 227, já falamos do 228, nós vamos falar do 229, do 230, o 231 então foi revogado, o 231A foi revogado, o 232 foi revogado. Veja que na verdade o 231 e o 231A, eles não foram revogados, eles foram inseridos lá no 249A. E aí, nós tivemos agora em 2017, pela Lei 13.445, a inserção do 232A, que também não tem nada a ver com o bem jurídico tutelado aqui neste capítulo, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E por fim, no capítulo 6º e último capítulo deste título, nós temos o ato obsceno no 233. O 234, que é escrito ou objeto obsceno, ele está em desuso e nós não vamos nem comentar a respeito dele. O 234A, nós já falamos quando iniciamos o estudo lá do estupro. 234B, nós também já fizemos o comentário a respeito dele lá no início, ok? E aí, então, com esses 4 artigos que nos restam, dentro deste título, a gente conclui, a gente termina o estudo do título 6º, ok? Então, vamos lá. Vamos falar hoje do artigo 229 do Código Penal, casa de prostituição. Veja, uma observaçãozinha, de novo, relevante, importante aí para vocês. Apesar de inserido como casa de prostituição, não se refere única e exclusivamente à casa.
ou entendam aí essa denominação casa de prostituição, casa, como sendo um termo aí genérico, ok? O legislador, na verdade, se refere agora a estabelecimento e não mais casa. Esta denominação casa de prostituição, ela era dada antes da reforma pela Lei 12.015, ok? Então, 229 diz lá o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente. Cuidado, o capítulo 5º, em que está inserido 229, se vocês verificarem, ele diz do lenocínio para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Significa que todos os crimes dentro deste capítulo precisa ter como finalidade a exploração sexual, senão o fato é atípico, ok? Isso não é diferente em relação ao artigo 229. Então, manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, havendo ou não intuito, finalidade de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. A pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Portanto, é considerado aí um crime de médio potencial ofensivo. O elemento objetivo inserido neste dispositivo legal é o verbo manter. E o manter significa permanecer, prolongar. Portanto, é um crime considerado habitual, permanente, tá? É aquele crime que não se consuma num único ato, precisa haver reiteração de atos voltados à exploração sexual, senão não há o crime. O legislador é claro, quando ele menciona manter, ele dá o direto significado de que a conduta do agente ela é prolongada no tempo, a reiteração de atos voltados à exploração sexual. Portanto, precisa ter aí uma duração de algumas semanas, de alguns meses ou por vários anos, tá? Para caracterizar o crime do 229 do Código Penal. Quando o legislador menciona lá como elemento objetivo o verbo manter, ele está querendo dizer que alguém, o sujeito ativo, precisa dar manutenção a esse estabelecimento voltado à exploração sexual. A manutenção ela está relacionada à pessoa que arca com as despesas, tá? A pessoa que arca com os encargos daquele estabelecimento. Qual estabelecimento? Aquele local onde ocorre a exploração da prostituição, tá? Pode ser o agente, o sujeito ativo, o proprietário, né, que está explorando aquele estabelecimento, ou um terceiro, que vai ou não figurar com ele como coautor, como, por exemplo, o locatário, o gerente e etc. Ok? Isso é muito importante, precisa tomar cuidado em relação a isso. Veja que o legislador menciona exploração sexual, significa o sujeito ativo que mantém o estabelecimento precisa explorar a prostituição. Essa prostituição ela pode ser lucrativa ou não para aquela pessoa que se deixa explorar, ou seja, para a vítima. Tá? Então veja, bordéis, casa de prostituição, bares, hotéis e etc. A prostituta ou o prostituto podem ou não estar obtendo lucro, tá? Isso não importa. Quando o legislador menciona que estabelecimento, apesar da denominação dada aí pela doutrina é casa de prostituição, estabelecimento é a casa propriamente dita, mas nada impede de ser um bar, de ser um restaurante, de ser um quiosque na praia, de ser um hotel ou até mesmo um motel.
qualquer estabelecimento, tá? Não mais como era antes, única e exclusivamente uma casa, propriamente dita. Portanto, desde que o estabelecimento seja voltado à prostituição, não importa qual seja ele, pode ser inclusive uma república de estudantes que utiliza lá 3 ou 4, 5 pessoas para morar naquela casa e estudar, e durante esse período que eles estão estudando, eles exploram a prostituição ou a sexualidade de alguém, tá? Isso não altera em absolutamente nada, porque o legislador usou estabelecimento, tá? Isso é bastante relevante, isso é bastante importante, tá? Então veja, não é crime manter local onde haja encontros libidinosos, mas sim é crime quando nesses locais, nesses estabelecimentos, se explora sexualmente as pessoas. Olha que interessante, e é aí que vocês precisam tomar muito cuidado, tá? Locais onde pessoas maiores e capazes se colocam para comercializarem a sua atuação sexual não gera crime. A não ser, exceto, salvo, se nesse local, se nesse estabelecimento, houver por parte de alguém a exploração sexual dessas pessoas, prostitutas, homens ou mulheres. Tá? Então vamos lá, vamos verificar para ficar mais claro o entendimento de vocês. Imagine que eu tenho um bar, eu sou dono de um estabelecimento comercial, mas poderia ser qualquer outro, tá? Um hotel, um motel e etc. Vamos colocar aqui para ficar mais claro para vocês um bar. O meu bar chama Bante, né? Não é Bar do Bante, é Bar Bante. Esse é o nome do meu estabelecimento, do meu bar. E eu então comercializo lá vários produtos, vários tipos de bebidas e etc. Doces e assim por diante. E um belo dia vem ao meu bar um casal, sendo que a mulher é prostituta. E ali eles ficam por algum período, consomem algumas cervejas e dali eles vão embora para a realização do programa sexual deles. No dia seguinte, aquela prostituta falou para as amigas que o meu bar é legal, um bar movimentado, tem bastante gente, tá? E um local bom para que elas possam fazer vários programas e obter um lucro mais alto do que ficar lá na praça ou na rua. E aí no dia seguinte, 2 ou 3 prostitutas vêm para o meu bar, senta ali, começa a conversar com os meus clientes, realizam os acordos dos pagamentos pela prostituição e dali saem. Não estou explorando ninguém. A cerveja que eu vendi a R$5, eu continuo vendendo a R$5. Elas é que vêm até o meu bar porque é um local bem movimentado, um local bastante movimentado, tenho bastante clientes e para elas esse local é benéfico, porque elas conseguem vários clientes. Só pelo fato de no meu bar, todos os dias, durante várias semanas, vários meses ou durante vários anos, ficar ali durante todos os dias, 5, 6, 10 prostitutas, eu estou mantendo um estabelecimento destinado à prostituição? Não, por que não? Porque eu não estou explorando a prostituição delas. E prostituir não é crime. Portanto, o fato de elas estarem no meu estabelecimento, porque é movimentado, significa que para elas aquele local é interessante, porque elas conseguem uma quantidade maior de clientes, mas eu não estou explorando-as. Há o crime, aí sim, se eu apanho essas prostitutas e digo a elas, olha, para vocês frequentarem o meu bar, vocês precisam fazer com que antes de sair dele com os clientes, vocês precisam fazer com que, ao invés deles consumirem uma cerveja, eles precisam consumir no mínimo 5. Agora eu estou explorando. Tá? Agora há o crime do 229. Ou, para que vocês fiquem aqui no meu estabelecimento comercial, que é um local movimentado, eu tenho bastante cliente, para que vocês fiquem aqui, eu só autorizo vocês ficarem aqui se a cada 30 minutos uma de vocês subirem na mesa e fizerem um striptease, porque aí vai trazer mais clientes ainda para o meu estabelecimento. Agora eu estou explorando a prostituição. Agora há o crime do artigo 229 do Código Penal. Ou então eu tenho assim um tino empresarial
e eu verifico aquela movimentação toda, vejo que elas vêm ali porque eu tenho bastante cliente e que dali elas estão saindo e indo para um motel ou para qualquer outro estabelecimento, outro local, para os encontros sexuais. Eu falo, opa, vou comprar a casa do lado aqui, vou reformar, vou colocar 4 ou 5 quartos e vou falar para as prostitutas, vocês podem vir aqui no meu estabelecimento, porque eu tenho bastante cliente, e esses clientes favorecem vocês, mas ao invés de vocês irem para um motel, vocês precisam acertar o encontro de vocês, o ato sexual de vocês, e levar para minha casa aqui do lado, e eu cobro R$50 a hora do quarto que eu estou cedendo para vocês. Agora eu estou explorando a sexualidade, a prostituição delas. É nessa situação que incide o 229 do Código Penal. Porque senão você vai falar o seguinte, professor, na minha cidade tem um estabelecimento destinado à prostituição, está lá funcionando faz décadas, todo mundo conhece, ninguém fecha, ninguém prende, ninguém faz nada. Veja, quase todas as cidades, nós temos ZBM, né? Zona do Baixo Meretrício, toda cidade tem uma zona, tá? Não é pelo fato de existir a zona, ou seja, ponto de encontro onde as prostitutas ou os prostitutos se reúnem para encontro com os seus clientes, não significa que haja crime ali. Se ninguém estiver explorando, mas lá tem um bar, ótimo, mas o bar está lá para que se alguém quiser tomar água, se quiser tomar uma bebida, adquiram. Eu estou explorando isso? Senhor, mas a bebida lá custa o dobro dos estabelecimentos comerciais, mas compra quem quer. Se não quiser comprar, não precisa comprar. O que não pode é o dono daquele estabelecimento condicionar a permanência da prostituta lá com o cliente dela a consumir uma quantidade X de bebida alcoólica. Agora, se lá é mais caro, você compra lá porque você quer. Tá? A pessoa não está te obrigando a comprar lá. Entenderam a diferença? Precisa haver a exploração, pessoal. Senão, não há o crime definido aqui pelo legislador, ok? Quando que se consuma, quando que se dá a consumação do 229? Veja, por ser um crime habitual, já falamos isso lá no início, precisa haver reiteração de atos, o César Roberto Bittencourt e alguns outros doutrinadores, eles mencionam que há consumação quando o estabelecimento está em funcionamento, então a abertura, o funcionamento, e precisa haver alguns encontros amorosos destinados à exploração sexual. Enquanto o Rogério Greco diz que basta a abertura do estabelecimento comercial com a finalidade da exploração sexual, ainda que não tenha havido tempo suficiente para explorar. Então, por exemplo, o indivíduo, para o Rogério Greco, pessoal, abriu lá o estabelecimento com a finalidade de explorar. As prostitutas lá estão. Está funcionando há 30 dias. Durante esses 30 dias não veio cliente nenhum para que as prostitutas pudessem fazer com que eles consumissem mais. Ele diz, se a finalidade era essa, ainda que não tenha cliente, já tem comércio. Portanto, haveria a consumação do crime. Há essa divergência aí na doutrina, não há dúvida nenhuma. Tá? Eu acredito que deve haver a abertura e precisa realmente existir alguns encontros destinados à exploração, porque a finalidade é explorar, mas acaba prevalecendo aí na doutrina e na jurisprudência o entendimento do Rogério Greco, no sentido de que basta a abertura do estabelecimento para o fim de exploração, ainda que não tenha ela ocorrido. E a tentativa é permitida, é admitida, o entendimento majoritário predominante é que, como é um crime permanente, um crime habitual, tá, é impossível haver tentativa. O tipo penal exige reiteração da conduta de explorar. Tá? Ele pode ser, apesar do legislador usar como elemento objetivo o verbo manter, ele pode ser praticado por ação, que é o que determina o verbo. Manter significa agir, né? Então realizar todos os atos para manutenção do estabelecimento, mas nada impede também dele ser praticado por omissão. Tá? E a omissão só é possível se ela for a omissão imprópria ou comissiva por omissão, ou seja, quando o agente
tem o dever jurídico de impedir o resultado e nada faz. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, lembram-se disso? Então, por exemplo, um agente policial sabe que naquele local está ocorrendo a exploração sexual, tá, da prostituição, e ele nada faz para que esse comportamento delitivo venha a ser cessado, ok? Então veja, perguntinha que eu já vi bastante, o motel, M-O, tá? É considerado um estabelecimento que pode ocorrer o crime do artigo 229 do Código Penal? Claro que sim. Qualquer estabelecimento, desde que fique demonstrado que nele está sendo utilizado ou está sendo destinado ou que nele está ocorrendo a chamada exploração sexual. Qualquer local, mencionei agora há pouco para vocês, inclusive a República de Estudante pode ser um estabelecimento destinado à exploração sexual. Basta ficar comprovada essa situação. Um outro ponto importante desse 229, pessoal, é a questão da situação flagrancial. Ou seja, o artigo 229 do Código Penal pode o sujeito ativo ser autuado em flagrante? Prevalece na doutrina, na jurisprudência, e inclusive na prática também, né, que é impossível você autuar o sujeito ativo em flagrante no artigo 229. Por quê? Porque é necessário você demonstrar a pluralidade de explorações sexuais. O crime é habitual, precisa ter mais de uma exploração sexual. E quando há uma situação flagrancial, ou seja, quando a polícia vai lá para prender, ele o faz porque identificou um só ato de exploração sexual. E não é possível você autuar em flagrante com um único ato de exploração sexual. Você precisa provar que houve reiteração de atos e para isso você vai precisar fazer uma investigação. E se há uma investigação em curso é porque o inquérito já está instaurado, já há inquérito policial, portanto iniciado por portaria. Não seria possível o entendimento da situação flagrancial. Já vi questõezinhas relacionadas assim, para que se indicasse no artigo 229 qual é a rainha das provas. Ou seja, qual é a principal prova que demonstra, que deixa caracterizada a reiteração da exploração sexual. Então veja, se vocês já estão estudando lá em processo penal, vocês verificam que lá no direito processual penal, tá? O CPP ele adota o sistema do livre convencimento e da liberdade de provas. Portanto, você não tem uma prova mais importante do que a outra, tá? O convencimento é livre em relação a elas. Você pode ter um laudo num processo e um depoimento de uma testemunha ser mais importante do que o próprio laudo. É o chamado livre convencimento das provas. Portanto, no 229 você não teria uma prova mais importante do que as demais. Você não teria a chamada rainha das provas. Mas cuidado, se um dia questionarem para vocês do artigo 229 qual seria a rainha das provas, ou seja, qual prova valeria mais do que as outras para provar, para demonstrar a exploração sexual, o examinador ou a pessoa que está questionando isso para vocês está querendo buscar de vocês que vocês indiquem para ele que a rainha das provas do 229 são as chamadas sindicâncias, ou seja, no meio policial isso é chamada de campana. É quando o investigador ou um outro agente policial qualquer permanece por vários dias ou por várias semanas à distância, disfarçado, escondido, observando o funcionamento, a movimentação daquele ambiente, daquele estabelecimento. E ele vai fazendo relatórios diários sobre aquilo que ele presenciou. Muitas vezes ele até fotografa, ele filma e etc. Essa é a chamada rainha das provas para alguns. Então, se questionarem vocês a respeito da rainha da prova, é isso.
O policial fica lá vários dias fazendo relatórios para provar depois, durante a investigação, que houve reiteração do ato. Porque quando a polícia entrar lá para apanhar o pessoal, vai ter um único ato. Mas aí o processo já está, o inquérito policial já está em andamento e já tem relatórios dizendo que durante várias semanas os atos se repetiam, ok? Isso é importante. Prescrição. Quando começa a contagem do prazo prescricional, já que é um crime habitual, permanente, se prolonga no tempo, tá? O artigo 111 do Código Penal elenca lá as hipóteses de início da prescrição antes da sentença transitar em julgado. Se vocês derem uma olhadinha lá no artigo 111 do Código Penal, dos incisos 1 ao 5º, você tem o rol, as hipóteses de início de prazo prescricional. Vocês vão verificar que em nenhum dos incisos há uma previsão expressa do legislador quanto à habitualidade. Tá? O que nós temos é lá no inciso 3º, do artigo 111, que o legislador faz referência expressa ao início do prazo prescricional para os crimes permanentes, mas não fala absolutamente nada em relação aos crimes habituais. Mas o STF, numa manifestação que ele fez, num julgado que ele fez, os ministros do STF manifestaram no sentido de que a prescrição do artigo 229 começa a ser contada do dia em que vier a cessar a habitualidade. Então veja, o indivíduo ficou lá 2 anos, 5 anos explorando a prostituição. Quando começa a contar o prazo prescricional? Quando ele iniciou a exploração? Não, quando terminar a exploração. A partir do último ato de exploração, provavelmente quando da atuação estatal, né, através da polícia, a partir do último ato é que inicia a contagem prescricional, tendo como referência o inciso 4º do artigo 111. O STF equiparou aí o crime habitual ao crime permanente, se bem que eles são distintos, tá? Pode você alegar, você vai encontrar algumas teses dizendo que o STF fez uma analogia in malam partem, tá? Mas não é isso que predomina. Então, para referência de vocês, o prazo prescricional do 229 começa a ser contado a partir do término do ato final que cessou a habitualidade. Ok, pessoal? 229, acho que nós alegamos praticamente tudo de mais relevante e mais importante em relação a ele. Estudem!